Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto novo, tá? Olha, aqui na página 339, tá? Vocês vão encontrar um novo filo, que é o filo Anelídea, ou Anelídea. Em português a gente fala anelídeos mesmo. Vocês já estudaram isso há algum tempo atrás, ou há muito tempo atrás, não importa. Mas o importante é que agora o anelídeo tem que ser visto sob o aspecto ecológico, né, e biológico, para que a gente entenda qual a importância desses seres vivos para a natureza e para a nossa espécie, tá? Bom, os anelídeos são animais triblásticos, celomados e de corpo segmentado, né? É o que a gente chama de metâmero. Então vocês vão ver ali, ó, anelídeo. Qual é o significado da palavra anelídeo? Então, anéis, né? Então, animais que têm anéis pelo corpo. A forma mais frequente lembra sempre um verme, tá? É um verme, então um corpo cilíndrico, porém cheio de anéisinhos. Cada anel chama-se metâmero. Então, o corpo metamerizado é o mesmo que dizer o corpo anelado, tá? Então, o corpo dele dividido em vários segmentos e cada segmento é um metâmero, tá? Eles têm como principal representante, o mais conhecido por nós, é a minhoca. Então vamos fazer o seguinte, vou usar a minhoca como referencial. Então é fácil da gente entender como é que ela funciona. Todo mundo já deve ter visto uma, pelo menos. Então já fica fácil de entender como é que funciona o corpo dela. Tá? Então um corpo de um verme e cheio de anéis. Tá? Com um segmento, um anel especial, que a gente chama de clitelo, que é um anel mais claro que ela tem. Mas enfim, vamos usar a minhoca como referencial, porque aí a gente consegue saber como funciona o corpo desse ser vivo. Tá? Lembrando, o que eu falar a respeito da minhoca serve também para os outros representantes desse filo. Tá? Porém, se houver alguma diferença, aí eu vou fazer uma ressalva. Tá? Todos são de vida livre, terrestre ou aquático, tá? O aquático você encontra, por exemplo, no fundo do mar, andando por lá, que é chamado de poliqueta errante, ou enfiado dentro de um buraquinho feito de areia, um túnel na areia, né? Que é chamado também de poliqueta séssil, né? O oligoqueto é um tipo de verme terrestre que é a minhoca. A minhoca é chamada de oligoqueto. Então, olha, todos são anelídeos. Oligoqueto, poliqueto, hirudíneo, tá? Então, estas três formas, né, elas aparecem em lugares diferentes, porém com características básicas, né, que são semelhantes. Uma principal, sem dúvida nenhuma, é o corpo. Porém, existe uma outra característica que distingue esses animais: a presença de cerdas no corpo. Então, imagina só, cerda de escova de dente, tá? Algo um pouco parecido com isso. A cerda, ela é uma estrutura relativamente firme, né? Porém capaz de ser flexível, né? Então ela é difícil de quebrar, apesar de ter uma certa elasticidade. Isso estou falando de uma cerda de escova de dentes. Então imagine agora um animal, um verme, né? Um anelídeo que tenha esse tipo de estrutura no corpo, né? Uma cerda semelhante a uma cerda de escova de dente. Bom, quando você olha para uma minhoca, você não percebe esse tipo de coisa. Para você perceber esse tipo de coisa, você teria que tocar nela e deslizar a mão
no sentido da cabeça. Bom, mas aí você vai, mas como é que eu vou saber qual é a cabeça da minhoca, para começar? Bom, quando a minhoca é adulta, ela tem um anelzinho mais claro, chamado de clitelo. O clitelo nunca está no meio da minhoca, ela está sempre numa metade anterior. Então, o clitelo, aquele anelzinho mais claro, está sempre mais próximo da cabeça. Os pelinhos de cerda, eles estão presentes também na minhoca, é o oligoqueto, que tem pouca cerda, tá? Mas são cerdas que a gente pode até perceber. O poliqueto, né, é aquele que tem muita cerda, né? Então, o poliqueta você já vai encontrar na parte aquática, né? O poliqueta, que pode ser um andarilho, um errante no fundo do mar, ou ele pode ser fixo dentro de um pequeno túnel de areia que ele mesmo constrói e fica lá, né? Aí é o chamado céssio, tá ok? Bom, a minhoca, então, aqui no Brasil é chamada de minhoca louca, né? Vocês já devem ter percebido, talvez quando uma minhoca sai da terra, por acidente, alguém está escavando e joga a terra para lá e vem a minhoca junto e ela está sempre muito agitada. Então por isso que ela tem esse nome popular, minhoca louca, mas que também é bem utilizado no meio científico também, tá? Tem o Néreis, né? Néreis é um poliqueto marinho, tá? E tem a sanguessuga, que é um tipo chamado de hirudíneo. Então, olha, oligoqueta, minhoca, tá? Poliqueta, o Néreis, e o hirudíneo, que é o sanguessuga, tá ok? Então, o oligoqueto, que é a minhoca, tem poucas cerdas. O poliqueto, né, que é o Néreis, tem muitas cerdas. E o hirudíneo, que é a sanguessuga, não tem cerdas. Então a classificação é feita pela presença e quantidade de cerdas no corpo, tá? Então esses animais, eles estão organizados com um sistema circulatório fechado. Quer dizer, o sangue corre dentro de um circuito, né? Jamais vaza em cima dos tecidos. Inclusive, eles já têm no sangue pigmentos respiratórios, o que é uma grande vantagem. Apesar do sistema respiratório ser bem simples, tá? O Néreis, por exemplo, aquático, céssio, ele é um tipo que fica enterrado na areia, porém com uma espécie de tufo de brânquias para o lado de fora, para pegar ar, né? A minhoca, que é terrestre, ela faz uma respiração cutânea, mas como ela tem sangue, o sangue passa bem perto da pele, e aí o ar atmosférico atravessa a pele, que é finíssima, cai na corrente sanguínea, e aí o sangue distribui este material, o oxigênio, para todas as células do corpo, né? Bom, o sistema excretor aparece assim. Imagina uma minhoca cheio de gominhos, cheio de segmentos. Em cada segmento ela vai ter um equipamento excretor próprio, poros excretores, e no lugar do rim aparece uma coisa um pouco mais simples, um metanefrídeo, tá? Metanefrídeo, que libera para o lado de fora, principalmente, a amônia. A amônia é uma substância muito tóxica para as células do corpo, então essas células têm que ser liberadas, né? Tem que ser, ficar livre desse veneno. E então o metanefrídeo, ele capta essa substância e joga para o lado de fora do corpo da anelídeo, tá? Bom, o sistema nervoso é interessante que ele evoluiu bastante. Ele é uma cadeia nervosa, um monte de nervos, tá? Nervos ventrais, né? E um grande
par de gânglios na parte da cabeça, o que demonstra que esse animal já começa a organizar aquilo que futuramente vai ser um encéfalo, né? Que é o que todos os seres vivos buscam na evolução, um alto grau de complexidade, né, do sistema nervoso para poder evoluir melhor, para poder viver melhor enquanto espécie. Então eles têm um sistema nervoso bastante desenvolvido. A minhoca, por exemplo, ela não enxerga, ela é cega, ela não tem olhos. No entanto, ela percebe a presença de luz, porque esses nervos estão literalmente à flor da pele. Eles passam tão próximo da pele que ao menor estímulo ela pode ser avisada de algum tipo de perigo, tá? A reprodução é sexuada, né? Sexuada, pode ser monóica no caso da minhoca. A minhoca tem os dois sexos em um único indivíduo, tá? Então a fecundação é cruzada, isso significa que os dois indivíduos são fecundados durante o mesmo ato, ok? E aí existe a liberação de ovos dentro de um casulo que vai originar de 8 a 11 minhocas, o desenvolvimento direto. Quer dizer, não tem metamorfose. A minhoquinha já nasce com o mesmo formato da adulta, só falta crescer, tá? Existem espécies dioicas, que são o caso do poliqueta, né? O poliqueta é um tipo dioico, bom, que tem um sexo separado. Então, estas são as características gerais dos anelídeos. Agora, existem algumas coisas que a gente tem que destacar. Vou deixar a parte do oligoqueta, que é a minhoca, por último, tá? Falar um pouco sobre a hirudinha, que é a sanguessuga. Bom, ela tem esse nome porque ela se alimenta de sangue. Está na água doce, por exemplo. Pode ser encontrada fora da água, claro. Agora, o que esse tipo de anelídeo faz? Ele tem duas ventosas, uma em cada extremidade do corpo. Em uma ventosa, ela se prende ao fundo e fica com a outra soltinha para poder pegar um animal que passe por lá. Quando a ventosa da boca pega o corpo de um animal, a ventosa que está na cauda logo se solta e ela pega carona nesse animal. Em seguida ela se encosta no corpo dele e começa a parasitar esse animal. A sanguessuga já foi usado em alguns casos para diminuir a pressão arterial. Então o que acontece? O pessoal colocava sanguessugas de propósito em cima do corpo para fazer o que eles chamavam de sangria. Ao eliminar um pouco de sangue, a pessoa começa a sofrer uma diminuição da pressão arterial. Então é por isso que teve já esse tipo de procedimento. É muito natural uma pessoa entrar num lago, etc., principalmente aqui no Brasil, né, numa região mais quente, ela entra num rio e tal, e quando ela sai ela tem sanguessugas na pele. Então a sanguessuga é um animal um pouco incômodo, né, porque é um animal grande, achatado por ser um verme, né, e ele costuma atacar, inclusive, animais que têm aquela barreira de tapete, né, de pele que vai proteger ele contra as agressões do meio ambiente. Então o que está acontecendo? Esses animais eles têm uma vantagem muito grande, por exemplo, na parte de reprodução. Olha só, a minhoca. A minhoca, ela, por ter uma fecundação cruzada, o que vai acontecer? Ela vai ser fecundada e fecundar. Como cada indivíduo produz aproximadamente 8 a 11 ovinhos, então vai ter aí por volta de 16 a 22 novos descendentes. Não vai ter metamorfose, então vai sair do ovinho o animal prontinho para poder dar continuidade à vida, tá?
No caso dos poliquetos, que são aqueles que ficam no fundo do mar, vai acontecer aquela fecundação cruzada, né? Mas são dioicos, tá? Então minhoca cruza, mas as duas ficam fecundadas. A sanguessuga e a outra, que é o poliqueto, ela vai cruzar e ela vai separar, mas a produção vai ser menor, porque ela vai ter uma quantidade pequena de filhotes, né? Bom, que aí tem o macho e a fêmea, né? Então não tem aquele hermafroditismo. Uma característica muito importante da parte de evolução, né, foi a capacidade desses animais de se ajustar ao meio ambiente. A começar, por exemplo, pelo próprio oligoqueta, que é a minhoca. A minhoca é um animal que ela tem a capacidade de viver embaixo da terra, sempre cavando. No lábio que ela tem, aliás, é uma das formas de se achar a cabeça, né? Além da cabeça estar mais próxima do clitelo, que é o anel esbranquiçado, ela tem também um lábio, né? Um lábio em que ela vai cavando a terra e se enfiando na terra. Por que as cerdas têm que ser são viradas para trás? Então imagine isso aqui é uma minhoca, aqui é a boca dela, tá? Então as cerdas são viradas para trás. Se eu passar o dedo aqui, eu não sinto. Se eu fizer assim, aí eu sinto. Estão viradas para trás porque as minhocas, elas vivem em galerias, que elas vão cavando constantemente. E como ela não tem braço, ela faz fortes contrações musculares para se afundar na terra. E a sardinha virada para trás, né, serve para que ela não escorregue para trás enquanto ela está fazendo força para descer. Então, as cerdas facilitam muito a escavação da galeria por causa da minhoca. A minhoca, quando faz essa escavação, ela ajuda também o solo a deixar o solo mais permeável. Então, ela cava galerias por onde a água da chuva penetra, né, e molha toda a parte de dentro do solo. Então, isso aí é uma coisa muito importante que ela faz. Além do que, o que ela tem que fazer? Ela cava, vai comendo matéria orgânica. Essa matéria orgânica, que pode ser algum pequeno molusco, pode ser uma folha, pode ser material orgânico morto até no chão, ela vai cavando, ela vai comendo, aquilo passa no intestino dela, como se o intestino dela fosse uma espécie de esteira. E aí as enzimas digestivas que ela tem, que são bem desenvolvidas, transformam aquela matéria orgânica numa substância enriquecida para o solo, né? Então ela enriquece o solo através das suas fezes, né? Além do que, olha só, ela já fez a drenagem do solo, né, cavando túneis por onde entra ar. E também os mesmos túneis que facilitam a entrada de ar também fazem com que a água penetre no solo e não fique encharcado esse solo. Então, sabe-se que as minhocas removem grandes quantidades de terra por ano, tá? Então, para poder fazer um trabalho de arado vivo, né? Ela vai revirando a terra, é um arado vivo. E além do que, as fezes das minhocas são úteis para poder enriquecer o solo com nutrientes que ela produz. Já existe até gente vendendo por aí esse tipo de material, humus de minhoca ou verme composto, né? Então isso é uma coisa muito interessante, porque a gente está conseguindo obter um produto que é fruto da biotecnologia. Bom, voltando ao caso biológico desse grupo, reparem, corpo metamerizado, tá? Forma de verme, né? Sempre o verme cilíndrico ou levemente cilíndrico. A sanguessuga, ela vai ter um formato às vezes um pouco amassado, né? Não exatamente cilíndrico, mas é porque ela está vazia de sangue. Quando ela se alimenta de sangue, ela fica bem roliça e depois ela vai atacar outro ser vivo só quando ela estiver
plenamente satisfeita daquele sangue. Quando ela digerir aquele sangue e tal, e aí ela vai partir para outra, tá? Dizem que voltou esse tratamento de fazer sangria para diminuir a pressão arterial, né? Mas ainda não se sabe, porque ela não transmite uma doença em si. O que ela faz, ela incomoda porque ela fura a pele da gente para tirar o nosso sangue. Ela tem um aspecto feio, vocês vão ver. Então isso causa na pessoa uma angústia muito grande, vontade de tirar. E ao tirar, como ela tem uma técnica de se prender o corpo muito forte, quando você tira ela, ela pode quebrar. Um pedaço sai na sua mão, outro pedaço ainda fica grudado. E quando ela sai, ela pode deixar uma lesão para trás. E essa feridinha que ficou para trás, ela vai servir para quê? Para entrada de bactérias, né, micro-organismos, que vão prejudicar o corpo. Então era uma porta de entrada para outras doenças, que são chamadas de doenças oportunistas. Então o sanguessuga tem um efeito terapêutico? Tem. Tem gente que por aí pelo mundo ainda usa ela para fazer o tratamento da água. Segundo, esse tipo de material fecal que ela solta está sendo até vendido por aí por conta de ter um valor nutritivo muito interessante para o solo, tá? Então a minhoca é muito útil. A sanguessuga, mais ou menos. Tem lá o tratamento de pressão arterial, mas é um pouco radical demais para ser usado nos dias de hoje. E tem um poliqueta, né? O poliqueta é um animal que está lá na dele, não tem interação nenhuma com o ser humano. Vocês vão ver todas essas coisas quando vocês estiverem aqui na página 339, tá? Então é interessante fazer uma leitura dessas informações para a gente poder entrar com bastante rapidez, né, nesse grupo, que é o grupo dos anelídeos, ok? Um forte abraço e até a próxima.